Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e esse vídeo aqui é um vídeo mais rápido, tá? É só porque eu vejo que tem muita gente que está começando a fazer kits aí com placas mãe X99, certo? Com chipset X99, né? E o que acontece? Eu não tenho hoje um kit desses, mas eu pensei em montar um. E eu fiz uma boa pesquisa antes de tomar uma decisão se eu ia fazer um kit nesse estilo ou não, certo? E eu vejo que tem muita gente que não entende direito se dá para usar memória DDR3 ou DDR4 nessas plataformas. E aí eu queria meio que compartilhar um pouco do que eu pesquisei e o que eu aprendi, tá? Queria comentar aqui também que eu não quero, assim, não me responsabilizo se tu fizer uma compra que não seja compatível, né? Mas eu vou mostrar aqui também algumas das coisas que eu aprendi. E um site muito bom, que é esse que eu utilizo para pesquisar sobre, que é um site russo, tá? Vou colocar o link aí na descrição. Mas bora lá. A gente tem uma placa-mãe aqui que utiliza DDR3 e DDR4. É uma placa-mãe da Huananzi. É essa daqui, tá? E a gente tem algumas placas mãe que utilizam só DDR3 e outras que é só DDR4. Só que acontece, pessoal, não são todos os processadores que vão aceitar DDR3 ou DDR4. Tem processadores que só aceitam DDR4 e tem alguns outros muito específicos que aceitam DDR3 e 4. Então tem aqui, ó, aqui tem uma listinha que é nessa página aqui, ó, nessa página aqui, que ela fala quais processadores que aceitam memórias DDR3, tá? E o que acontece? Esses processadores aqui, eles não são processadores, vamos dizer, oficiais, certo? Então eu tinha até dado uma pesquisada no ARC, que é o sistema da própria Intel, para tu achar a informação dos processadores, eles não aparecem lá. Então a gente não sabe exatamente de onde que eles surgiram, tá? Mas eles são processadores que aceitam tanto a memória DDR3 e DDR4. Só que o que acontece? Esses modelos aqui, só eles aceitam DDR3, tá? Então, memórias DDR4, elas são aceitas em todos os outros processadores, mas só esses aceitam DDR3. Então, por exemplo, se eu vou chegar aqui nessa lista, vamos abrir ali aqui, onde tem todas as placas-mães. Vamos lá. Essa aqui é BIOS. Cadê? Aqui, ó. Rating Comparison of Hardboards. Aqui ele tem uma lista de todas as placas-mãe. E ele fala se ela aceita DDR3 ou DDR4. Então eu tenho aqui, ó, essa Huananzi X99AD3, que é 4 pentes DDR3. Se eu comprar um E5 2680V3, que é esse cara aqui, tá? Tá vendo que ele aceita só memória DDR4? Se eu colocar nessa placa-mãe aqui, poxa, perdi. Aqui. Se eu colocar nessa placa-mãe aqui e eu colocar memória DDR3, ele não vai funcionar, pessoal. Ele não vai funcionar. Então, tenham muito cuidado com isso, porque são só esses processadores específicos, tá? A princípio, só eles utilizam também memória DDR3. E outra coisa que é interessante, nessa placa-mãe aqui, que ela tem tantos espaços para DDR3 e DDR4, ele fala bem grande aqui, ó, que se tu tentar combinar memórias dos dois tipos, não vai funcionar. Então, se tu comprar essa placa-mãe aqui, tu tem 8 slots de memória, mas tu só vai conseguir utilizar ou 4 slots com memória DDR4 ou 4 slots com memória DDR3, certo? Tu não vai conseguir utilizar os 8 slots com memórias DDR3 e 4, tá? E aí eu queria também mostrar um pouquinho dos preços, né? Fazer uma leve comparação. Então a gente tem aqui o E5 2678V3, que é um dos processadores que aceita memória DDR3, tá? Então novamente aqui no site russo ele aceita qual é o suporte para memória DDR3 e memória DDR4, tá? Ele é um processador aí de 12 núcleos, 24 threads. E aí aqui tem as velocidades dele, né? Então, tipo, esse aqui é o Turbo Boost, aqui é
a frequência base, né, TDP, temperatura máxima. E aqui a gente tem um outro cara que é o E52680V3, certo? Bem, o que acontece? Esses processadores, eles são extremamente parecidos, né? E na verdade, eles não são exatamente iguais, mas a gente pode ver que eles têm o mesmo número de núcleos, o mesmo número de threads. O suporte para DDR4 é o mesmo. As velocidades base e do Turbo Boost são a mesma. Cache é a mesma. TDP é o mesmo. E a temperatura máxima, né? Porque é a mesma arquitetura, mesmo tudo parecido. A temperatura máxima também é a mesma, certo? Então esses processadores aqui, eles são praticamente a mesma coisa. A diferença é que um deles só tem suporte para DDR4 e o outro tem suporte para DDR3, certo? Só que acontece, se eu pegar esse cara aqui, tacar lá nessa placa-mãe aqui, que só tem suporte para DDR3, não funciona. Se eu colocar esse cara aqui, aí vai funcionar, certo? E vamos dar uma olhada em preços. Então eu abri aqui o AliExpress rapidamente, tá? Só pra gente dar uma olhada rápida. E eu tenho aqui o E52678V3, que é aquele cara que tem suporte tanto para memória DDR3 quanto para memória DDR4. E eu tenho esse cara aqui, que é o E52680V3, certo? Que é esse cara aqui, que só tem suporte para memória DDR4, tá? Olhando assim os preços, a gente pode ver, claro que eu não fiz uma pesquisa muito a fundo, mas em uma pesquisa rápida, a gente consegue perceber que claramente o E52680V3, ele é levemente mais caro, né? E talvez na faixa dos R$100. Então a gente tem aqui o E52678V3 por 516 e o E52680V3 por 614. Então a gente tem uma margem de cerca de R$100 de um processador para o outro, certo? Então, meio que é só para comentar sobre isso, né? Aí vocês têm que ver o que faz mais sentido, né? Se é comprar uma placa-mãe que só tem suporte para DDR4, se é uma placa-mãe que tem suporte para DDR3 e DDR4 ou só DDR3, né? E por que isso é interessante? Digamos que tu quer, por exemplo, comprar essa plataforma aqui para utilizar por muito tempo e tu já tem memória DDR3, né? Então, até quando a gente pensa assim em preços de memória DDR3 na China, a gente vai ver que os preços eles são bem baixos, né? Tipo, é bem barato memória DDR3. DDR4 é um pouquinho mais caro, mas em compensação, quando tu trocar de plataforma, diríamos que tu vai comprar uma X99 para utilizar por, sei lá, 1, 2 anos, tu pode, se optar por uma memória DDR4, utilizar essa memória em uma plataforma um pouco mais nova. Então, se tu procurar aí um LGA 1200, né, que aí já é o chipset Z490 da Intel, que é agora a 10ª e 11ª geração, aí tu pode usar memória DDR4. Ou tu vai optar por uma plataforma M4, né, da AMD. Então tu vai poder reutilizar aquela tua memória DDR4, certo? Mas assim, esse vídeo era só para comentar um pouco sobre isso, né? Eu vejo que tem muita gente que acredita que se tu comprar, por exemplo, qualquer processador V3 e V4, né, e colocar em uma placa-mãe que tem suporte para memória DDR3, ele vai funcionar, sendo que isso não é a realidade, né? Tanto é que eu, quando comecei a fazer uma pesquisa, fiquei, como assim, né? Era mais para falar sobre isso, então, sei lá, espero que vocês estejam um pouquinho mais informados, e qualquer coisa larga nos comentários pra gente discutir. É isso, falou!